Boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais uma noite de palestras. Essa noite eu tenho a oportunidade, a honra de poder também fazer uma palestra, me juntando aí à equipe de palestrantes do CETRELV, né? Que com muito amor, abnegação e carinho proporcionam, né? Esses pequenos estudos para nós dessas palestras, semanalmente. Então, na noite de hoje, eu espero que eu consiga passar para vocês o principal, as linhas principais do estudo do ectoplasma, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso estudo, começar a falar sobre o tema, nós vamos procurar nos tranquilizar, vamos procurar uma conexão maior com o plano espiritual. Vamos deixando de lado nesse momento tudo aquilo que nos aflige o coração, tudo que nos perturba a tranquilidade, o sossego. Vamos reservando estes momentos para uma limpeza do nosso interior. Vamos nos conectando cada vez mais com o plano maior e buscando a paz necessária para que possamos aprender, para que possamos intuir, para que possamos estar verdadeiramente mais próximos do plano maior. E assim fazemos, então, a prece que Jesus nos deixou e que ela sirva como uma luz, uma bússola norteadora para os nossos caminhos aqui na Terra. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. E assim, então, dando início ao estudo da noite de hoje, a nossa palestra vai falar sobre o tema ectoplasma, ectoplasmia e ectoplasta. Bom, gente, parecem palavras assim difíceis, estranhas, mas o que é isso? Não estou acostumado, nunca ouvi. Não, você que é espírita, você que é trabalhador da casa, você que tem contato com o espiritismo, com certeza sabe do que a gente está falando. Você só não ligou o assunto à nomenclatura que está sendo dada aqui, tá bom? Mas por que então? O que acontece? Então nós vamos começar, gente, pelo ectoplasma. O que é o ectoplasma? O ectoplasma, ele é uma substância que ela fica entre energia e matéria. Às vezes ela pode ser mais energia ou mais matéria, dependendo de quem está doando esse ectoplasma, mas essa substância, ela é uma substância então semimaterial, que ela é exteriorizada pelo nosso organismo, tá? Então todo mundo tem alguma coisa de ectoplasma a ser exteriorizado pelo organismo. Entretanto, depende de pessoa para pessoa, isso vai variar. Tem gente que consegue fazer uma doação, né, exteriorizar esse ectoplasma numa quantidade muito maior do que outras pessoas. Isso a gente vai ver lá na frente, tá bom? E como é que é essa substância? Fica lá entre energia e matéria. Então, a substância do ectoplasma, né, assim qualificada, né, a gente pode colocar aqui que ela é viscosa, leitosa, transparente, retrátil, contendo componentes similares às células orgânicas. Lembrando também que as plantas, não só os seres humanos, também têm o seu ectoplasma, tá? Elas também produzem esse tipo de energia misturado com matéria que é exteriorizado, né, no seu campo energético. Então, que a gente começa a depreender daí? Que uma vez encarnados nós aqui na Terra,
como nós já sabemos, a gente já conversou sobre isso, nós temos 3 elementos que compõem o nosso organismo. Então a gente tem esse corpo material, né, matéria, a gente tem o nosso corpo, que é o corpo espiritual, que é aquele que não morre nunca, é aquele que passa de encarnação em encarnação, é o nosso espírito, é a nossa consciência, né? Tem gente que chama dessa forma. E ela é o que foi efetivamente criado por Deus, é aquele, o ato da criação. Quando nascemos espíritos, simples e ignorantes, né? Puros. Então, o que vai acontecer é que esse espírito, ele não morre nunca e ele segue uma jornada de evolução. Entretanto, para que existam, para que seja possível essas experiências terrestres entre o período em que a gente fica desencarnado e fica na pátria espiritual, o período que a gente fica aqui na Terra, existe um corpo unindo esses dois lados, absolutamente material e absolutamente espiritual, que chama perispírito, né? Ele faz a junção, ele faz o elo de composição do nosso corpo. Então é um corpo que a gente encontra 3 elementos diferentes. E cada um desses elementos, ele tem as suas características próprias. É difícil a gente falar de espírito, né? Porque difícil no nosso estágio de evolução e aqui na Terra conseguir identificar características ou como do que se compõe, se bem que entende-se que seja uma composição mais energética do que qualquer outra coisa, né? Desprovido de matéria. Mas a gente fica nos campos daqueles corpos aonde a gente pode efetivamente ter um estudo sobre isso e começar a tirar as nossas conclusões, né? O corpo físico é estudado pela química, pela biologia e pela área da saúde e da medicina aqui da Terra. Já o corpo perispiritual, que é esse intermediário, já é objeto de estudos, já vem sendo há muitos anos. E esse corpo perispiritual, ele, na sua qualidade também, que é uma matéria mais rarefeita, ele acaba exteriorizando, produzindo, entre diversas outras coisas, o ectoplasma. Então, o ectoplasma ele é produzido no campo perispiritual, muitas vezes a condução dele vai ser pela nossa mente, na maior ou menor intensidade, e também a sua canalização, principalmente a sua canalização, e ele é exteriorizado, então, veja bem, ele sai do perispírito, passa pelo corpo material e é exteriorizado. E é exteriorizado de que forma? Ele sai realmente, gente, pela nossa pele, esse ectoplasma, ele sai pela nossa pele, ele sai pela boca, ele sai pelo nariz, ele sai pelos olhos, pelos ouvidos, ele sai do nosso corpo. Nossa, mas que coisa estranha. E como é que é isso, né? É como se fosse eu não vou falar uma fumacinha, porque uma fumacinha é extremamente rarefeito, né? E parece que é uma coisa que se espalha, se dissolve, se dilui, né? Quando entra em contato com o ar. Então, não seria como se fosse uma fumaça, né? Mas dá uma aparência de uma névoa, assim, mas ele é bastante mais denso. E como eu falei para vocês aqui, olha, ele tem uma característica viscosa, leitosa, transparente, uma coisa que é muito importante, retrátil, como a gente falou, o que viria a ser retrátil? Então, ele expande e volta, né? Ele é maleável, tá? E também ele tem uma gama diferente de cores, dependendo daquilo que está sendo exteriorizado, né? Ele varia desde o branco, do cinza, amarelo e vai escurecendo até chegar numas cores bem mais escuras, né? Tipo um cinza mais escuro, até mesmo uma cor mais negra, né? E o que que acontece? Por que isso? O que acontece é que é assim, gente, quando o ectoplasma sai ali, produzido pelo perispírito e passa pelo nosso corpo material, ele vai carregar ali com ele
muitas, ele se mistura e ele carrega muitos elementos do nosso corpo material também, né? Ou seja, não estou falando só em elementos da parte física, não, mas da parte dos sentimentos ele carrega também. Ou seja, nos estudos feitos sobre o ectoplasma, eles encontraram células de gordura, eles encontraram células epiteliais, né? Então, ou seja, da nossa pele, e muitas vezes esse ectoplasma, dependendo de quem está produzindo ele e tem às vezes maus sentimentos, ou está muito carregado, muito pesado, com dores, sofrimentos, ódio, ele vem carregado disso também e vai mudando a sua coloração, né? Muito bem. Então esse, em linhas gerais, é o nosso ectoplasma. Agora, o que é a ectoplasmia? Ectoplasmia é o efeito produzido com o ectoplasma. E isso todo mundo já deve ter ouvido falar. Os efeitos de materialização na doutrina espírita e há anos atrás eram bastante comuns esses efeitos, né? Se ouvia cá e lá falar bastante em cirurgias espirituais onde órgãos e outros elementos eram materializados. A gente tinha aquele médium Arigó, né? Bastante famoso aqui, né? Já faleceu, que tinham ali, produziam muitos desses, era um médium, né? E ele era um ectoplasta e produzia esses efeitos utilizando, ele pode ser utilizado em diversas vertentes. Então, esses são os efeitos da ectoplasmia. Nós temos muitos efeitos também registrados na doutrina espírita, né, nos estudos espíritas, de materialização de espíritos, de materialização de partes do corpo, às vezes só as mãos, às vezes flores, às vezes livros, cartas, um rosto, né? Então são esses efeitos os chamados ectoplasmia. Porque pensem assim, olha, é como se você tivesse uma massa, né? Uma massa ali que pode ser utilizada para diversas finalidades, né? Você ali como um escultor, você pode esculpir um livro, pode esculpir uma flor, um rosto. É através do ectoplasma que os espíritos superiores conseguem também fazer aparição, às vezes, né? Nós temos também na história quantas vezes de espíritos que já faleceram, que estão do lado de lá. E o que acontece? Chega lá e apareceu um santo, um não sei o que lá, todo mundo viu. É porque foi um efeito de ectoplasmia. De alguma forma, aquilo tem que acontecer baseado em alguma lei da física, da natureza. Porque, como a gente já explicou, não existem milagres. Ninguém, nem os espíritos desencarnados, né, espíritos estão desencarnados, nem nós encarnados, nem em nenhum lugar do universo se atua fora das leis de Deus, fora daquilo que já está traçado e organizado no universo. Essas leis são imutáveis, são as leis naturais. Então, de alguma forma, aquilo que a gente chama de milagre, eles acontecem usando, às vezes, materiais, elementos que a gente desconhece. Muito que bem. Quando a gente fala nesses efeitos das mesas girantes, os efeitos sonoros também, quando se ouvem batidas e, nossa, o que está acontecendo? Como é que produziu aquilo? Tudo, gente, vem do ectoplasma. O ectoplasma, então, é que permite aos espíritos trabalharem essa massa, esse material e produzirem tantos efeitos visuais, como efeitos sonoros, como efeitos de transformação do nosso ambiente, que a gente já vai ver aqui adiante também, né? Então, é fundamental que a gente entenda o que é isso, porque essa doação é feita naturalmente por nós que estamos encarnados. A quantidade de ectoplasma é muito maior
na gente, quer dizer, a gente produz, sei lá, 90% do ectoplasma que é utilizado, somos nós na condição de encarnados, né? Só que aí a gente começa a se deparar com diversas situações, né? Já sabemos o que é, em que ele pode ser aplicado, só que aí vem as situações exatamente do dia a dia, do trabalho e de como lidar com isso. Bom, então eu acho que a primeira pergunta, né, a ser respondida e a primeira questão que se coloca é: todo mundo é doador de ectoplasma? Sim, todos, só que uns numa quantidade muito maior e outros numa quantidade muito menor. Quando você tem uma pessoa que tem uma quantidade muito grande de ectoplasma, essa pessoa ela pode fazer uma doação e essa doação ser utilizada para diversos objetivos diferentes. Por exemplo, quando a gente fala em médium de cura, por que, que um médium é destinado a ir trabalhar na cura? Porque ele deve ter alguma condição diferente. Em várias casas espíritas você chega lá e, em geral, tem um responsável pela parte mediúnica, né? O presidente da casa e tal, que, ou uma pessoa designada, um médium designado para isso, e que vai dizer: olha, você, ou chega um trabalhador querendo trabalhar, eu posso trabalhar onde? E ele vai colocar: olha, você pode dar passe, você pode fazer passe para criança, você vai para doutrinação, você para incorporação, então você vai para cura. Por que essa diferenciação? Está muito ligado, gente, também à parte do ectoplasma, porque, em geral, quem é trabalhador da cura é um médium de doação maior de ectoplasma. Você vai procurar fazer com que os médiums que compõem aquela sala de cura sejam os doadores, porque na cura, o ectoplasma é extremamente utilizado. É assim, como se fosse a massa do bolo, entendeu? Para que os espíritos consigam fazerem essas cirurgias espirituais. E mais do que isso, por que vocês acham que pode ter a cura à distância? Quando a gente fala, mas como? Espiritualidade vai lá na minha casa, não é assim que a gente explica? Olha, você fica lá deitadinho, a espiritualidade vai lá, vai te tratar, é como se estivesse na casa. Puxa vida, mas como assim, né? De que forma eles fazem? Exatamente assim. A doação, gente, parte daquela equipe espiritual que se encontra lá na casa, naquele mesmo horário, que conseguem fazer uma doação de ectoplasma o suficiente para que os trabalhos sejam feitos nas casas das pessoas. Uma vez que ele tem uma propriedade que é de ser retrátil, ele pode ser levado até onde for necessário pela espiritualidade. Mas é lá no Rio de Janeiro, é lá do outro lado do mundo, é na China. Não importa, ele chega lá. Então, essa doação é feita, a espiritualidade se encarrega de levar até onde é necessário. E ali, com aquele ectoplasma, poder auxiliar nas cirurgias espirituais. Então, você veja que a gente, quando está encarnado aqui na Terra, a gente tem inúmeras possibilidades de doação. Quando a gente fala, vamos vibrar, vamos doar amor, vamos doar o que nós temos de melhor, pensando e vibrando em positivo, positivo para os demais, nada mais é do que quem tem ectoplasma, uma doação, uma caridade. Você realmente, não é que é uma coisa da boca para fora, isto realmente está ocorrendo. Não é porque a gente não está enxergando, a maioria não vê, que a coisa não está acontecendo. Agora nós temos que diferenciar uma coisa. Nós temos a doação de energias, que isso é uma coisa, e a doação de ectoplasma. Nem todo mundo que está fazendo aquelas vibrações está doando ectoplasma. Às vezes está doando só energia, que é uma coisa diferente, né? Doação de ectoplasma em quantidades maiores, a ponto da gente poder ter até uma materialização de um espírito ou de um objeto, nós precisamos de médiums doadores de ectoplasma numa quantidade muito grande. Mas aquele que, mas não está doando nada, ele está doando energia. E energia também é utilizada pelo plano espiritual. Quando a gente está lá numa casa espírita e recebe o passe, nós temos lá os médiums
que são os médiums que dão um passe, não é verdade? Ali não está sendo doado ectoplasma. Os médiums que trabalham com o passe, eles são canais aonde as energias vêm, energias do plano espiritual, por isso que a gente fala passe de limpeza, não é verdade? Choque anímico, não tem assim? Nas casas ali, na federação, eles tratam como P1, P2, CA. Nesse momento, o que que acontece? Existe uma energia que é colocada ali, o médium é um canal, mas tem que ser um canal consciente, positivo, saudável mentalmente, porque senão também aquilo pode contaminar quem está recebendo o passe, né? E saudável também sob o ponto de vista material, do tipo assim, você não vai estar lá com espirrando, tossindo, doente, com gripe, querer dar passe numa salinha fechada, que materialmente você já passa para outra pessoa a sua gripe, não é assim? E por que que os sentimentos, as emoções, o seu estado vibracional também não passaria para o outro irmão na hora simplesmente da doação de energia de um passe? Passa sim, funciona dessa forma. Então, por isso da necessidade da nossa limpeza, da casa espiritual, da casa mental, cuidar dos sentimentos e do coração, né? Então, uma coisa a gente já viu, que é energia, outra coisa é doação de ectoplasma. E assim, esses médiums que doam uma quantidade enorme de ectoplasma, com a possibilidade de materialização, esses, gente, são muito raros. A gente está falando aí de coisas muito específicas que a gente vê na história, tá? O comum é a gente ter, o mais comum, né? É nós termos vários médiums juntos ali, 5, 6, numa salinha de cura, para conseguir fazer uma doação suficientemente boa para que seja usado, né, pelo plano espiritual. Isso é o que comumente acontece, né? Então, a gente tem que aprender a como lidar com essas situações se você for um ectoplasta, se você tem a doação, tem a capacidade de fazer essa doação, né? Porque assim, uma coisa é você fazer uma doação consciente. Eu quero doar, estou aqui trabalhando numa casa de caridade em prol de outras pessoas, para que haja uma melhoria do meu próximo. Então, você está canalizando já de uma forma positiva. Existe aquele que nem sabe que está doando, que não sabe nada, que é completamente inconsciente, não tem contato, e as coisas às vezes acontecem com ele e ele não sabe por quê. Então, a gente tem ruídos, batidas, a pessoa com aquele volume de ectoplasma nela também, ela acaba, e não canalizado da forma correta, ela acaba se sentindo mal, né? Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que quando a gente fala para os médiums, o médium que não trabalha e é médium tal, acaba depois se sentindo mal, acaba indo às vezes até o corpo físico mesmo, é pressão que aumenta, é problema de estresse cardíaco, uma série de coisas. Por quê? Porque muitos deles têm esse ectoplasma em uma quantidade maior e não canalizado, imagina aquilo impregnado, não saindo da forma correta, também faz mal para o nosso organismo físico, faz mal para a nossa matéria. Então, a gente tem que observar o médium, na hora que ele também já é definido ali para ir trabalhar numa equipe, vai fazer essa doação, ele tem que ter o seu cuidado redobrado ainda, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, assim como o nosso tecido epitelial, gorduras e outras coisas, passam e contaminam esse ectoplasma mais do que qualquer elemento orgânico. Os sentimentos e as emoções que a gente traz conosco é que vão definir muito a qualidade desse ectoplasma. A bem da verdade, a própria espiritualidade pega aquele material todo de ectoplasma que é doado e ela pode ajeitar ele,
de uma forma em que ele fique mais aproveitável. Pegar a parte que fica que se pode aproveitar, como se ela fizesse uma limpeza nele e poder utilizar. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Então, cada vez que você tem mais vontade de doar, a sua parte consciente consegue impulsionar essa produção de ectoplasma, que de repente você já tem numa quantidade razoável e no momento correto, na hora correta, e que é a hora do trabalho, aquilo vai ser muito produtivo. Por isso que às vezes as coisas funcionam muito melhor. Né? E é por isso que a gente fala que os trabalhos têm que ser feitos dentro da casa. O trabalho do médium. O paciente pode até receber à distância, mas o trabalho do médium feito lá na casa. Porque vocês já imaginaram a gente fazer isso sem ser num ambiente propício, sem ser num ambiente onde ele está protegido para que não exista uma influência externa, né? Ou blindado da melhor forma possível. Isso é só uma casa espírita. Porque ou não, uma casa de caridade, né, que faça esse trabalho. Porque se a gente começa a fazer esse tipo de doação, que às vezes vai até de forma inconsciente do nosso lar, ou de algum outro local de trabalho, ele pode ir extremamente contaminado, né? E não se prestando ao fim que ele é destinado de forma efetiva, né? Então isso é muito importante também que a gente observe, tá? O que mais que é importante falar aqui sobre o ectoplasma? Aí você se pergunta, né? Puxa vida, será que eu sou um doador de ectoplasma? Será que eu sou ectoplasta? Aí você tem que pensar as coisas que já aconteceram na sua vida. Se você lembra quando você estava perto em várias situações, fazendo aí a sua análise, né? Será que via vultos, batidas? O ectoplasta é uma pessoa assim que chega e sabe quando as luzes começam a estourar, apagar, os objetos caem, as coisas às vezes se movimentam. Tem gente que acontece isso. E aí a gente fala, nossa, energia da pessoa, né? A gente chama de energia, porque não deixa de ser. Mas é tão assim, né? Forte, intensa. Nossa, toda vez que o fulano vem na minha casa, estoura uma lâmpada, estoura não sei o que lá. Eu lembro que tinha uma vizinha da minha irmã que ela não gostava, meu cunhado não gostava que fosse lá na casa deles, porque toda vez que a vizinha aparecia lá, estava sempre com um problema, nervosa, e estourava um monte de lâmpada na casa da minha irmã. Caía coisa, quebrava, e era toda vez que a pessoa ia lá. É interessante, talvez seja uma coincidência, mas talvez não. O ectoplasta tem essa condição, entendeu? Ele tem essa capacidade de fazer isso. E às vezes faz de forma inconsciente. Aí o que acontece? As energias ficam todas loucas, bagunçadas e vai estourando tudo por aí. É uma pessoa que às vezes se acidenta mais, né? Também tem isso. E outra coisa importante, o ectoplasta, ele às vezes consegue, na maioria das vezes, né, mudar o ambiente aonde ele entra. Eu tô falando em mudar o ambiente tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Aí vocês pensem aí que todo mundo já deve ter ouvido milhões de casos e deve ter seus exemplos aí, né? Toda vez que chega um fulano, seja no seu trabalho, seja uma pessoa ali da sua família, nossa, chegou aquela pessoa, parece que tudo se complica, parece que dá confusão, o ambiente fica pesado. Não tem gente que é assim? E também ao contrário, toda vez que chega aquele fulano, nossa, é uma maravilha, fica tudo mais alegre, todo mundo vê o fulano já, sabe, sai sorrindo, ele tem a capacidade de mudar o ambiente no qual ele adentra, tá? Tanto para o lado bom quanto para um lado não tão bom. Isso vai depender do quê? Vai depender do sentimento dele, daquilo que é a característica dele. Se for uma pessoa não evoluída, que pensa mal, que não está bem, o que ela vai proporcionar ao ambiente é o mesmo que ela sente, o que ela vive. Então ela contamina aquele ambiente
com aquelas energias pesadas e todo mundo sente. E vai causando brigas, discussões, desavenças, que parece que do nada, tuf, né? Explodiu, ninguém sabe de onde, e parece uma panela de pressão e o negócio explode. Ninguém nem sabe direito o porquê que aconteceu, quando vê já tá todo mundo brigando. E isso já aconteceu diversas vezes, né? Até dentro da casa espírita, acontece sim. E isso com toda a proteção, com toda a espiritualidade atuando, né? E então por isso, gente, que a gente quando faz os trabalhos na casa espírita, vocês podem ver, vocês conhecem, são os médiuns de sustentação. Esses médiums de sustentação, que em geral a pessoa fica lá, nossa, eu sou médium de sustentação, todo mundo incorpora, fala, doutrina, faz não sei o quê, e eu fico lá sentado, doando, tendo que harmonizar o ambiente, né? Às vezes a pessoa fica, é porque eu não vejo, não ouço, não sei o que lá, então eu fico na sustentação. A sustentação é uma das coisas mais importantes que tem no trabalho espírita, porque se não houver o ambiente capaz de ser propício à condução dos trabalhos, não vai haver trabalho nenhum. E quem sustenta esse ambiente, quem faz a sua doação, aí no caso de ectoplasma, de energias, e tem que ser positivas, é o médium que está lá destinado à sustentação, que está exatamente segurando o ambiente para que o trabalho aconteça. Então é extremamente importante e muito valioso. E aí, eu lembro nos nossos estudos, antes da pandemia, de terça-feira à noite, que a primeira coisa, quando o Espírito veio nos dar a orientação, ele falava assim, primeira coisa é concentração. Concentre-se, concentrem-se. A gente achou que iam vir orientações e tal sobre outras coisas. Ele fez a gente aprender a se concentrar durante meses ali, só para treinar a concentração. Gente, e por que isso? Porque imagina você pedindo para uma pessoa ali, ó, você é médium, tá? Ali de doação, você vai sustentar aqui o ambiente, a pessoa tá lá para fazer isso, aí ela tá pensando, que tá demorando, que tá frio, que o carro dela tá lá de fora, se roubaram, se isso, se aquilo, chegar em casa, o que ela tem que fazer, se tá com pressa, enfim, não vai funcionar, porque essa energia, muito embora ela saia pelos nossos poros, pelo nosso corpo todo, de uma forma espontânea, tá? E até às vezes, independente da nossa vontade, quando você tem o pensamento, que é o motor de tudo, canalizando isso, não é? Aí você faz uma doação equilibrada e muito maior. Vocês já pensaram por que toda vez que vocês têm os médiums sustentando o ambiente ou dando apoio para um que está ali fazendo a cirurgia mediúnica e tal, dando até passe, os outros ficam com as mãos assim, não é? A gente fica com as mãos ali voltadas para dando ali a sustentação, porque sai, gente, pelas pontas dos nossos dedos toda essa energia, tudo. Imagina, você tá ali parado doando, só que a tua cabeça tá pensando em outras coisas, tá absolutamente fora daquele contexto. Também não vai funcionar. O seu papel é ali. Por isso a necessidade da concentração. E concentração é uma coisa muito complicada, porque a nossa mente, assim, ela é difícil de concentrar. A gente consegue ficar concentrado durante, às vezes, 5, 10 minutos, depois começa a escapar, né? Depois tem que voltar. É realmente um exercício que a gente tem que fazer. Por isso a doutrina espírita, ela sempre fala, gente, em amor, caridade, mas muito estudo e disciplina. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, disciplinar aquilo que pensamos, nós precisamos aprender a disciplinar também os nossos sentimentos. Não adianta a gente agir de forma passional, de forma irracional, porque isso acaba trazendo um prejuízo muito, muito grande para o nosso organismo, um desequilíbrio muito grande para o nosso organismo. Haja vista isso que a gente está falando, a simples
entrada ali de uma pessoa que é ectoplasta e pode modificar um ambiente, seja para o bom ou para o ruim, imagina como a gente deve ter cuidado com a nossa casa mental, o quanto isso é importante. E só para vocês assim terem mais uma orientação. O ectoplasma, em geral, ele é úmido e ele é mais frio, tá? Então, quando há. Aí a gente começa a aprender a identificar no ambiente se está com uma quantidade maior ou menor de ectoplasma, quando a gente entra dentro da sala de cura. Então, a gente aprende a densidade do ambiente. Isso, gente, muito é treino. O médium que é treinado, o médium que estuda e trabalha, ele começa a aprender, a entender os sinais que o corpo dele dá, as percepções que ele começa a ter. E aí ele vai confirmar isso com o dirigente dele, com os demais médiums, e aí você vai tendo a garantia, a certeza de o que você está sentindo é exatamente o que corresponde ao que está ocorrendo, né? Então a gente precisa aprender a conhecer o nosso organismo. E a gente só conhece o nosso organismo quando a gente está em paz, em tranquilidade. Vocês já deitaram na cama ali, assim, antes de dormir, faz as suas preces e não pensa em nada, só de olhos fechados, sem dormir, você consegue perceber um monte de coisas no seu organismo que a gente passa batido quando a gente está no dia a dia na correria, não é? Você começa a prestar atenção nas batidas do seu coração, você começa a ouvir outros sons, você começa a se interiorizar e aprender a se conhecer. Porque, gente, também, quando a gente fala que tem os médiums, e é muito mais fácil, né? Se viesse, eu vi ali o espírito me falou tal coisa, tal coisa. Ai, que ótimo! Se todo mundo fosse assim, seria bom, porque já está resolvido, o espírito falou, já deu a dica, você já sabe o que é para fazer. Só que, em geral, as coisas não acontecem assim. A gente precisa aprender também a ouvi-los. Não vamos esperar que eles apareçam lindos e brilhantes na nossa frente e nos expliquem e nos deem todas as orientações e indicações. Não, nós precisamos abrir os nossos canais, os nossos campos de percepção, e isso é treino, isso se aprende, porque todos nós, meus irmãos, temos essa capacidade. Uns são mais sensíveis do que outros, mas todos temos essa capacidade. Então, nós precisamos nos compreender, entender o nosso organismo, entender esse funcionamento e partirmos para as experiências realmente, né? No campo ali da vida de experiências e tentar entender quais são as reações do nosso organismo para cada uma dessas orientações que a espiritualidade quer trazer até nós, né? Então isso é de fundamental importância. Só que isso não é conseguido se você não encontra tranquilidade, não encontra paz. E principalmente, gente, não é buscar tudo isso por mera curiosidade. Só porque parece uma coisa diferente ou uma experiência assim diferente. Não. É porque ela tem que ter um objetivo. E se o objetivo não for a caridade, o auxílio, o amor ao próximo, uma ajuda, isso assim de pouco nos servirá. Ela não vai passar de uma mera experiência que vai ficar aí como mais uma na vida da gente. Ela precisa ser canalizada para um fim positivo, né? Porque aí sim, quando é feito com seriedade, com propósito positivo, o próprio plano espiritual, os nossos mentores, as equipes vêm e nos ajudam em toda essa parte de educação, de transição, de conhecimento do nosso organismo, né? E as portas vão se abrindo e a gente vai caminhando, porque é assim que tem que ser. Então, meus amigos, nós já estamos aqui com quase 40 minutos de palestra e eu acho que o que a gente tinha em linhas gerais para dizer, para adentrar, né, a esse nosso tema,
que depois ele pode ser mais estudado, porque tem diversas obras na literatura espírita e também fora da literatura espírita, né, na literatura médica também, que pesquisam o tema, mas para dar o gostinho para vocês de irem atrás, de procurar, tá bom? Então, basicamente era isso que a gente tinha aqui para conversar na noite de hoje. E eu espero que todos vocês tenham aproveitado, tenham despertado para essas nossas realidades, né? Para que a gente não viva só nesse mundo material, mas para que a gente preste atenção a tudo que é espiritual também, tá bom? Então vamos agora nos aquietando novamente, elevando nosso pensamento a Deus e agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos novamente, de podermos aprender, de podermos evoluir. E assim fazemos a prece que Jesus nos ensinou, para que ela nos cubra de luzes e bênçãos. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E eu espero que vocês tenham uma boa semana e que possamos estar juntos o mais breve possível. Um abraço a todos.